Olá, pessoal. Voltamos para a nossa quinta aula de Excel intermediário, onde nós aprenderemos a função mediace. A função mediace, pessoal, a estrutura dela é bem parecida com a função que usamos anteriormente na aula passada, que foi a função soma-c. A diferença como a gente usou muito no Excel básico de fazer a média, seja de um vendedor, seja de um aluno, no caso de um boletim escolar, por exemplo, a função mediasse, ela vai fazer a média de um critério. Por exemplo, a gente quer saber aqui qual é a média de venda de óculos, de bijuterias, de relógio. Então, a função ideal para que a gente saiba a média, seja de um vendedor, seja de um produto ou de uma cidade, a função ideal para isso é a função mediasse. Ela é bem fácil, como eu havia dito, a estrutura dela é muito parecida com a função soma-c, só vai mudar o nome, igual, mediasse, iremos abrir parênteses, parecido com o que fizemos anteriormente, iremos selecionar do primeiro ao último critério, a última informação da nossa coluna, ponto e vírgula, lenços, ponto e vírgula, vamos selecionar a coluna dos valores. Então, o que estamos fazendo? Primeiro nós iremos selecionar a coluna dos valores, dos nomes, no caso. Então, para recapitular, então, para a gente poder entender o que a gente está fazendo, a gente vai estar primeiro selecionando a coluna dos nomes, seja dos produtos, seja da bolsa, seja do estado, o que for. Iremos selecionar o critério que a gente vai querer saber a média, no caso aqui, lenços. Depois, a coluna dos valores. Selecionar outra vez. E é só dar Enter. O Excel vai mostrar para a gente qual é a média de lenços. E agora a gente quer descobrir a média de bolsas. Para a gente poder reforçar, igual, mediasse. E aqui agora a gente quer saber a média de bolsas. Para a gente poder fazer um reforço, que a gente fez anteriormente, igual, mediasse. Vamos abrir parênteses. Vamos selecionar a coluna das informações, ponto e vírgula. Clicaremos no nosso critério, que é bolsa, ponto e vírgula outra vez. Vamos selecionar agora a coluna dos valores. Vamos fechar parênteses e é só dar Enter. Mais uma vez, igual, mediasse. Não esqueçam do sinal. Abre parênteses. Vamos selecionar a coluna dos nomes. Shift Ctrl seta para baixo, para poder selecionar da primeira à última informação, ponto e vírgula. Vamos clicar em óculos, ponto e vírgula. Vamos selecionar os valores. Vamos fechar parênteses. E é só dar Enter. E agora faremos mais uma vez utilizando o F4. Igual, mediações. Iremos abrir parênteses. Vamos outra vez selecionar a coluna dos nomes. F4, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Clicaremos em relógios, ponto e vírgula. Vamos selecionar a coluna dos valores. Vamos fechar parênteses, ponto e vírgula. Vamos selecionar a coluna dos valores, F4. Vamos fechar parênteses e vamos dar Enter. Mais uma vez, dessa vez utilizando o F4, igual, mediações.
mediácia, vamos abrir parênteses, e para reforçar, utilizando o F4, igual, mediácia, vamos abrir parênteses, vamos selecionar a coluna dos nomes, ponto e vírgula, clicaremos a coluna dos nomes, F4, ponto e vírgula, clicaremos em relógio, ponto e vírgula, vamos selecionar a coluna dos valores, F4, vamos fechar parênteses, e é só dar Enter, prontinho. E agora basta vir aqui no canto e clicar duas vezes. Então, como vocês podem ver, de uma maneira bem rápida e bem simples, o Excel fez a média para a gente. E agora, para reforçar, usando o F4, para poder travar as células, as colunas, igual, mediácia, vamos abrir parênteses, vamos selecionar a coluna dos nomes, ponto e vírgula, vamos selecionar a coluna dos nomes, F4, ponto e vírgula, vamos clicar em relógios, ponto e vírgula, vamos selecionar a coluna dos valores, F4, e aí é só dar Enter. E agora, de um jeito bem fácil e simples, é só clicar aqui no canto duas vezes e prontinho. O Excel fez a média de mochilas e malas, bijuterias e chapéus, de um jeito bem rápido e bem simples. Então, ou seja, toda vez que a gente saber a média de vendas ou a média de um critério ou de um estado, a gente pode estar utilizando uma das funções mais usuais do Excel. A gente pode estar utilizando a função mediácia para saber a média de um critério. Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa quinta aula de Excel intermediário, onde nós aprendemos a função mediácia para fazer a média, para descobrir a média de um critério. Até a próxima. Tchau, tchau.